Enquanto você chega até este momento, existe algo importante acontecendo agora, mesmo que você ainda não perceba conscientemente. Há um movimento silencioso, profundo e extremamente poderoso começando a se formar dentro de você. Um movimento que não exige esforço, não exige tensão, não exige controle. Exige apenas permissão. Permissão para descansar enquanto algo maior trabalha a seu favor. Talvez seu corpo esteja cansado. Talvez sua mente tenha passado o dia inteiro tentando resolver problemas, buscando caminhos, lidando com preocupações financeiras, decisões difíceis ou aquela sensação de que você faz muito, mas recebe pouco. E exatamente por isso, este momento é diferente de todos os outros. Porque agora não se trata de fazer, trata-se de permitir. Existe um princípio silencioso que poucas pessoas compreendem de verdade. Enquanto a mente consciente descansa, o subconsciente permanece desperto, ativo, receptivo e extremamente poderoso. É nesse estado que portas se abrem. É nesse estado que padrões começam a mudar. É nesse estado que novas frequências encontram espaço para se instalar. Agora, enquanto você ouve minha voz, algo começa a se ajustar internamente. Sua respiração naturalmente desacelera. Seus músculos começam a soltar tensões que você nem sabia que estavam ali. E quanto mais o corpo relaxa, mais o subconsciente assume o comando. É como se um portal invisível se abrisse suavemente, conectando você a uma energia de prosperidade que já existe, mas que precisava de silêncio para se manifestar. Talvez você perceba que, aos poucos, a tela ficará escura. Isso não é por acaso. É um convite gentil para que sua atenção se volte para dentro, para que seus olhos descansem enquanto sua mente profunda se expande. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Cada palavra que você escuta encontra um espaço fértil dentro de você. Cada ideia, cada vibração, cada intenção começa a trabalhar em camadas que não precisam da sua vigilância. E enquanto isso acontece, permita-se fazer algo simples agora. Se ainda não fez, curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário com uma palavra que represente o que você deseja manifestar financeiramente. Não como um pedido ansioso, mas como uma afirmação tranquila de quem já está alinhado com a abundância. Esse gesto simples fortalece sua intenção e ancora sua mente nesse novo estado. Existe uma energia específica associada ao dinheiro, à riqueza e à prosperidade. Não é apenas sobre números ou contas, é sobre segurança, liberdade, tranquilidade e expansão. Quando você entra em um estado profundo de descanso, seu campo vibracional se torna mais receptivo. As defesas caem, as resistências se dissolvem, e aquilo que antes parecia distante começa a encontrar caminhos naturais até você. Neste momento, seu subconsciente começa a reconhecer novas possibilidades. Ele aprende que prosperar pode ser leve, que receber pode ser seguro, que abundância não precisa vir acompanhada de culpa ou esforço extremo. Como um mantra silencioso, essas novas informações se repetem internamente, reprogramando crenças antigas, suavizando memórias de escassez e criando espaço para novas experiências financeiras. Enquanto você continua ouvindo, imagine que uma energia dourada se aproxima lentamente, envolvendo sua mente, seu corpo e sua história. Essa energia não pressiona, não exige, ela apenas se integra. Cada batida do seu coração começa a se alinhar com uma vibração de merecimento. Cada respiração
Aprofunda a sensação de que algo está se reorganizando a seu favor. E se em algum momento o sono chegar, permita. Dormir não interrompe o processo. Pelo contrário, aprofunda. Enquanto você descansa, seu subconsciente manifesta a abundância financeira de formas que sua mente consciente ainda não consegue prever. O campo se ajusta. As oportunidades começam a se mover. As ideias certas encontram o momento certo. Agora, apenas permaneça aqui. Não há nada que você precise fazer além de ouvir e permitir. Tudo já começou. Agora que o corpo começa a entrar em um estado mais profundo de repouso, algo muito sutil acontece dentro de você. A mente consciente diminui o ritmo, as preocupações perdem força e, silenciosamente, o subconsciente assume o espaço que sempre foi dele. É aqui que a verdadeira transformação começa. Não de forma brusca, não de maneira forçada, mas como um ajuste natural, quase imperceptível, porém profundamente eficaz. Enquanto você permanece nesse estado, sua respiração encontra um fluxo mais lento e constante. Cada inspiração parece trazer calma. Cada expiração libera camadas antigas de tensão, inclusive aquelas ligadas ao medo do dinheiro, à insegurança financeira ou à sensação de que prosperar exige sacrifício excessivo. Essas ideias começam a se dissolver sem resistência, como se não fizessem mais sentido. Existe um campo energético ao seu redor que responde diretamente ao seu estado interno. Quando você descansa, esse campo se organiza. Quando você relaxa, ele se expande. E quando você se permite ouvir sem esforço, sua vibração se alinha naturalmente com frequências mais elevadas de abundância. Não é algo que você precisa acreditar com força. É algo que acontece quando você para de bloquear. Agora, imagine que à sua frente se forma um portal suave, quase como uma presença silenciosa. Esse portal não brilha de forma intensa. Ele pulsa lentamente, em um ritmo confortável, transmitindo segurança. Ele representa um novo padrão financeiro se instalando na sua vida. Um padrão onde o dinheiro circula com mais fluidez, onde oportunidades surgem sem desgaste, onde você se sente preparado para receber mais sem perder a paz. Seu subconsciente observa esse portal e reconhece algo familiar. Reconhece que você nasceu para viver com mais conforto, mais liberdade e mais tranquilidade. Reconhece que escassez não é uma identidade, é apenas um estado temporário que pode ser alterado. E nesse reconhecimento, novas conexões internas começam a se formar. Enquanto isso, mantras silenciosos começam a ecoar internamente. Eles não surgem como palavras repetidas em voz alta, mas como sensações. Sensações de confiança, sensações de merecimento, sensações de que a vida pode ser mais generosa com você. Cada célula do seu corpo começa a aprender esse novo idioma vibracional. Talvez você perceba pensamentos mais espaçados agora. Talvez perceba que não precisa acompanhá-los. Deixe que passem. O trabalho real acontece abaixo da superfície. Seu subconsciente está absorvendo cada intenção, cada imagem, cada frequência associada à prosperidade. Ele não questiona, ele apenas aceita e executa. Nesse estado, antigas memórias ligadas a perdas financeiras, frustrações ou limitações começam a perder força emocional. Elas ainda existem como lembranças, mas deixam de comandar suas decisões.
Um novo padrão se instala, mais calmo, mais confiante, mais alinhado com o crescimento contínuo. Enquanto isso, o universo responde. Não de forma mágica no sentido superficial, mas de maneira precisa. Pessoas certas começam a cruzar seu caminho. Ideias certas encontram espaço na sua mente. Situações aparentemente simples passam a gerar resultados maiores. Tudo isso se organiza enquanto você descansa. Se o sono se aprofundar agora, permita. Dormir é um estado altamente criativo para o subconsciente. Mesmo que você não se lembre de cada palavra depois, a essência permanece ativa. O processo continua. A manifestação segue em movimento constante, silencioso e eficiente. Você não precisa vigiar, não precisa controlar. Apenas permaneça aqui, permitindo que essa nova vibração financeira se consolide dentro de você. À medida que esse estado de quietude se aprofunda, algo essencial começa a acontecer dentro de você. O subconsciente, agora plenamente ativo, começa a reorganizar prioridades internas. Ele passa a entender que segurança não vem do controle excessivo, mas da confiança. Que prosperidade não nasce da pressa, mas do alinhamento. E que abundância é um fluxo natural quando não há bloqueios emocionais impedindo a passagem. Você pode não perceber conscientemente, mas neste momento, sua mente profunda está revisando antigos acordos internos, feitos com a escassez. Aquelas promessas silenciosas de que dinheiro traz problemas, de que ganhar mais exige sofrimento, ou de que prosperar afasta pessoas queridas, começam a se desfazer. Elas perdem força, porque não combinam mais com a vibração que agora se instala. Enquanto você descansa, seu campo energético se torna mais coerente. Pensamentos, emoções e intenções entram em sintonia. Essa coerência cria uma assinatura vibracional clara, e o universo responde com a mesma clareza. Não como um evento repentino, mas como uma sequência de encaixes. Um passo levando ao outro, uma oportunidade abrindo espaço para a próxima. Imagine agora que dentro da sua mente existe uma sala silenciosa. Nessa sala estão guardadas todas as ideias que você já teve sobre dinheiro, sucesso e prosperidade. Algumas são antigas, pesadas, baseadas em medo. Outras são novas, leves, cheias de potencial. Seu subconsciente começa calmamente a reorganizar essa sala. Ele mantém o que fortalece e libera o que limita, sem conflito, sem julgamento. Cada vez que você respira, essa reorganização se aprofunda. A energia do dinheiro deixa de ser algo distante ou tenso e começa a ser percebida como um aliado neutro, um recurso que amplifica quem você já é. Se há tranquilidade dentro de você, o dinheiro amplia a tranquilidade. Se há clareza, ele amplia a clareza. E agora esse é o estado que começa a dominar. Mantras silenciosos continuam sendo integrados. Eles não precisam ser repetidos conscientemente. Eles se instalam como novas verdades internas. Você passa a se sentir confortável imaginando ganhos maiores. Você passa a aceitar mentalmente que receber mais é seguro. Você começa a se abrir para soluções financeiras que antes pareciam inacessíveis. Nesse ponto, o descanso deixa de ser apenas físico. Ele se torna mental, emocional e energético. É como se você finalmente permitisse que a vida colaborasse com você, ao invés de lutar contra ela. Esse é o momento em que o subconsciente trabalha com mais eficiência,
pois não encontra resistência. Se pensamentos surgirem, deixe que passem. Eles não precisam ser analisados. O verdadeiro trabalho está acontecendo em camadas profundas, onde crenças são reescritas, expectativas são ajustadas e novas possibilidades ganham permissão para existir. E mesmo que o sono venha agora, tudo segue em movimento. O descanso não interrompe a manifestação, ele acelera. Enquanto você dorme, conexões invisíveis continuam se formando. O campo se ajusta, a vibração se mantém ativa. A abundância encontra caminhos naturais para chegar até você. Permaneça nesse estado. Nada precisa ser apressado. Nada precisa ser comprovado agora. Apenas permita que essa nova relação com o dinheiro e com a prosperidade se consolide, com suavidade e constância. Agora, à medida que esse estado interno se estabiliza, algo ainda mais profundo começa a se manifestar. Seu subconsciente passa a operar como um campo fértil, receptivo e organizado. Tudo o que antes parecia disperso começa a ganhar direção. Não uma direção rígida, mas um fluxo natural que conduz você para experiências financeiras mais favoráveis. Existe um ponto muito específico em que o descanso deixa de ser apenas recuperação e passa a ser criação. Esse ponto é agora. Enquanto seu corpo permanece relaxado, sua mente profunda entende que este é um espaço seguro para gerar novas realidades. Sem tensão, sem cobrança, sem urgência, apenas criação silenciosa. Talvez você perceba uma sensação de leveza diferente, como se algo tivesse sido retirado dos seus ombros. Esse algo não é apenas cansaço físico. São expectativas pesadas, comparações, pressões internas e externas relacionadas a dinheiro, sucesso e reconhecimento. Tudo isso começa a perder relevância, abrindo espaço para uma percepção mais clara do que realmente importa. Nesse estado, a vibração da abundância se torna estável. Não é euforia, não é ansiedade. É uma sensação tranquila de que existe suporte, de que você não está sozinho na construção da sua vida financeira, de que há forças maiores colaborando quando você permite. Agora, imagine que sua mente subconsciente funciona como um ímã ajustando sua frequência. Ele começa a atrair situações compatíveis com essa nova vibração. Conversas que despertam ideias, oportunidades que surgem de maneira simples, soluções que aparecem onde antes havia bloqueio. Tudo isso se organiza sem esforço consciente. O dinheiro passa a ser percebido como um fluxo que responde à clareza interna. Quanto mais alinhado você está, mais natural se torna receber. Não porque você força, mas porque você permite. Esse é um aprendizado profundo que seu subconsciente absorve agora. Enquanto isso, antigos padrões de autossabotagem começam a enfraquecer. A tendência de adiar decisões importantes, o medo de crescer, a dúvida constante sobre merecimento vão perdendo espaço. Eles não desaparecem de forma dramática, apenas deixam de comandar. E isso muda tudo. Se você estiver acordado, apenas continue ouvindo. Se o sono estiver chegando, permita que ele venha. O subconsciente trabalha ainda melhor nesse estado. Mesmo sem consciência plena, cada palavra continua sendo processada, integrada e transformada em base para novas escolhas financeiras. Agora, há um senso silencioso de confiança se instalando. Uma confiança que não depende de garantias externas. Uma confiança que nasce do alinhamento interno. Esse é o terreno
onde a manifestação se torna consistente, estável e duradoura. Permaneça aqui. Respire. Descanse. Deixe que esse novo padrão financeiro se fortaleça sem pressa, sem cobrança e sem interrupções. Neste ponto, algo começa a se firmar de maneira silenciosa e estável dentro de você. Não é uma sensação intensa, nem um pensamento específico. É uma base, uma estrutura interna que sustenta novas escolhas, novas percepções e uma relação mais equilibrada com o dinheiro e com a prosperidade. Seu subconsciente começa a operar a partir desse novo fundamento. Enquanto você permanece nesse estado de repouso, a mente profunda entende que não precisa mais reagir ao passado. Ela começa a responder ao presente com mais clareza. Situações financeiras deixam de ser vistas como ameaças e passam a ser percebidas como informações. Dados que podem ser reorganizados, ajustados e melhorados ao longo do tempo. Essa mudança é sutil, mas extremamente poderosa. Quando o medo diminui, a inteligência interna aumenta. Quando a tensão cai, a criatividade se expande. E é exatamente isso que acontece agora. Seu subconsciente começa a acessar soluções que antes estavam bloqueadas pela ansiedade ou pelo excesso de preocupação. Imagine que, internamente, você começa a caminhar por um espaço amplo e silencioso. Não há pressa nesse lugar. Cada passo é firme, tranquilo e confiante. Esse espaço representa sua nova relação com a abundância. Um lugar onde você não precisa provar nada para ninguém, onde não existe comparação, onde o progresso acontece no seu ritmo. Nesse ambiente interno, ideias financeiras começam a surgir de maneira espontânea, não como obrigações, mas como possibilidades. Você passa a enxergar alternativas onde antes via limites, caminhos onde antes via paredes. Essa expansão acontece naturalmente quando o subconsciente não está em estado de defesa. Enquanto isso, seu campo energético se torna mais coerente. Emoções, pensamentos e intenções passam a vibrar em harmonia. Essa coerência cria uma assinatura clara que é percebida pelo ambiente ao seu redor. Pessoas sentem essa mudança, mesmo sem saber explicar. Oportunidades respondem a essa nova frequência. O descanso profundo que você experimenta agora não é passividade, é alinhamento. É o estado onde o esforço excessivo se dissolve e a ação inspirada começa a tomar forma. Seu subconsciente aprende que prosperar não exige luta constante, exige presença, clareza e permissão. Se o sono se aprofundar, saiba que isso fortalece ainda mais o processo. Durante o sono, o subconsciente integra aprendizados, consolida padrões e reforça novas crenças. Tudo o que você está absorvendo agora continua sendo processado de forma inteligente e organizada. Aos poucos, uma sensação de segurança financeira começa a se instalar, mesmo antes de qualquer mudança externa concreta. E essa sensação é fundamental, porque ela se torna a base emocional sobre a qual novas realidades são construídas. Quando você se sente seguro internamente, o mundo responde com mais fluidez. Permaneça nesse estado. Não há necessidade de antecipar resultados. O que precisa acontecer já está em movimento. Seu único papel agora é permitir que esse novo padrão se fortaleça, enquanto você descansa, respira e simplesmente está presente. Agora, algo ainda mais refinado
começa a acontecer dentro de você. O subconsciente, já estabilizado nesse novo estado de segurança, passa a trabalhar com precisão. Ele começa a selecionar, organizar e fortalecer apenas aquilo que contribui para a sua prosperidade. O que não serve mais vai perdendo espaço, não por confronto, mas por falta de energia. Enquanto você permanece nesse repouso consciente ou semi-adormecido, sua mente profunda aprende um novo ritmo. Um ritmo onde ganhar dinheiro não está associado à urgência constante. Onde crescer financeiramente não significa perder a paz. Onde abundância e tranquilidade caminham juntas sem conflito. Nesse momento, perceba como seu corpo responde. Há menos tensão no rosto. Os ombros parecem mais soltos. A respiração acontece sozinha, sem esforço. Esse relaxamento físico envia um sinal poderoso ao subconsciente, comunicando que é seguro receber mais, expandir mais e desejar mais sem medo. O campo energético ao seu redor se ajusta como se estivesse encontrando um novo equilíbrio. Tudo o que vibra em escassez começa a se afastar naturalmente. Não porque você rejeita, mas porque não combina mais com o que você está se tornando internamente. Essa mudança é silenciosa, porém constante. Imagine agora que sua mente subconsciente começa a visualizar cenários financeiros mais favoráveis, não como sonhos distantes, mas como possibilidades reais. Situações simples, porém concretas, onde você se sente confortável lidando com valores maiores, tomando decisões com clareza e sentindo satisfação ao ver resultados positivos se acumulando com o tempo. Essas imagens não são forçadas. Elas surgem suavemente, como lembranças do futuro. Seu subconsciente não distingue imaginação de realidade da mesma forma que a mente consciente. Para ele, tudo que é vivido internamente com calma e repetição começa a se tornar um padrão aceitável, e padrões aceitáveis tendem a se manifestar externamente. Enquanto isso, antigos condicionamentos começam a se dissolver. A ideia de que dinheiro é sempre difícil. A crença de que prosperar exige sofrimento. A sensação de que você precisa escolher entre paz e sucesso. Tudo isso perde força à medida que novas associações são criadas. Agora o descanso se transforma em um estado de alinhamento profundo. Você não está apenas relaxando. Você está ensinando ao seu subconsciente que abundância pode coexistir com descanso, que prosperidade pode nascer do silêncio, que crescimento pode acontecer mesmo quando você não está tentando controlar cada detalhe. Se o sono chegar, deixe que ele leve você ainda mais fundo. Cada camada de descanso reforça o trabalho interno. Mesmo dormindo, sua mente profunda continua ajustando rotas, fortalecendo crenças positivas e preparando o terreno para novas experiências financeiras. Nada precisa ser apressado. Nada precisa ser comprovado agora. Tudo segue em movimento no ritmo exato que sua mente e sua energia conseguem sustentar com equilíbrio. Agora, nesse estado ainda mais profundo de tranquilidade, seu subconsciente começa a integrar algo essencial. Ele passa a compreender que a abundância não é apenas chegar a um objetivo, mas sustentar um estado interno, um estado onde você se sente em equilíbrio, confiante e aberto a receber sem ansiedade. Essa compreensão muda a forma como sua energia se organiza. Enquanto você descansa, esse novo entendimento se transforma em base emocional.
Seu subconsciente aprende que prosperar não precisa ser um evento isolado, mas um fluxo contínuo. Um movimento natural que se adapta às fases da sua vida sem gerar tensão. Essa percepção cria estabilidade, e estabilidade é um dos pilares mais fortes da manifestação financeira. Agora, imagine que dentro de você existe uma corrente suave, constante e silenciosa. Essa corrente representa o fluxo da abundância. Ela não corre rápido demais, nem devagar demais. Ela simplesmente flui. Seu subconsciente começa a se alinhar a esse ritmo, ajustando pensamentos, emoções e expectativas para que tudo caminhe em harmonia. Nesse ponto, você pode perceber uma sensação de neutralidade positiva em relação ao dinheiro. Nem medo, nem obsessão, apenas clareza. E essa clareza é extremamente poderosa, porque permite decisões mais inteligentes, escolhas mais conscientes e ações mais alinhadas com o crescimento real. Enquanto isso, sua mente profunda começa a criar novas associações. Trabalhar pode ser prazeroso, ganhar pode ser natural, receber pode ser leve. Essas ideias se instalam sem esforço, como verdades simples que sempre estiveram disponíveis, mas que agora encontram espaço para se fixar. Talvez você note que pensamentos sobre o futuro surgem de forma mais calma, não como preocupação, mas como curiosidade tranquila. O que antes gerava tensão, agora desperta uma sensação de possibilidade. Que essa mudança interna altera completamente a forma como você se relaciona com oportunidades quando elas surgem. Se o sono estiver presente, saiba que esse estado é altamente favorável. Dormir enquanto essas informações são absorvidas permite que o subconsciente consolide tudo com mais profundidade. Mesmo sem perceber, você está treinando sua mente para reconhecer e sustentar uma realidade financeira mais equilibrada. Agora, há uma sensação silenciosa de confiança se espalhando. Não é uma confiança baseada em promessas externas, é uma confiança interna, estável, que não depende de resultados imediatos para existir. E essa confiança se torna o solo fértil, onde a abundância cresce com consistência. Permaneça nesse estado. Não há necessidade de pensar, analisar ou antecipar. Tudo segue acontecendo exatamente como precisa acontecer, no tempo certo, com equilíbrio e continuidade. Agora, nesse ponto em que o descanso se torna quase total, seu subconsciente entra em um estado ainda mais receptivo. É como se todas as camadas de ruído tivessem sido suavemente afastadas, permitindo que apenas o essencial permaneça ativo. Nesse silêncio interno, a energia da abundância encontra espaço para se organizar de forma clara e estável. Enquanto você respira de maneira natural, sem esforço, seu subconsciente começa a reforçar aquilo que já foi integrado até aqui. Ele fortalece a sensação de segurança, fortalece a ideia de continuidade, fortalece a percepção de que prosperidade não é algo que vem e vai, mas algo que pode permanecer quando existe equilíbrio interno. Nesse estado, a mente profunda passa a trabalhar com antecipação positiva, não como expectativa ansiosa, mas como preparação tranquila. Ela começa a se ajustar para reconhecer oportunidades quando elas surgirem, para agir com clareza quando for necessário, para manter a calma mesmo diante de decisões importantes relacionadas ao dinheiro. Imagine agora que sua energia se expande lentamente, como uma luz suave
que se espalha para além do corpo. Essa expansão não cansa, ela relaxa. E quanto mais ela se expande, mais o campo ao seu redor se ajusta a essa nova vibração. Tudo o que se aproxima passa a ressoar com mais harmonia, mais clareza e mais fluidez. Seu subconsciente aprende, nesse momento, que não precisa mais alternar entre esforço extremo e exaustão. Ele começa a reconhecer um caminho do meio, onde constância gera resultados e descanso sustenta crescimento. Essa compreensão muda completamente a relação com o trabalho, com o dinheiro e com o tempo. Enquanto isso, padrões antigos de urgência vão sendo suavemente substituídos por uma sensação de confiança contínua. Você não precisa mais correr atrás. As coisas certas tendem a se alinhar quando você está em sintonia com esse estado interno. Essa é uma das bases mais sólidas da manifestação consciente. Se o sono estiver presente agora, permita que ele se aprofunde. O subconsciente trabalha de forma extremamente eficiente nesse estado. Ele consolida aprendizados, ajusta rotas e fortalece novas crenças sem interrupção. Mesmo dormindo, você permanece em alinhamento com a energia da prosperidade. Agora, tudo acontece com mais suavidade. Pensamentos diminuem. Sensações se tornam mais agradáveis. Existe uma sensação de que tudo está exatamente onde precisa estar. Esse sentimento não depende de provas externas. Ele nasce do alinhamento interno que você construiu até aqui. Permaneça nesse estado de entrega tranquila. Não há nada que você precise fazer. Apenas permitir que esse novo padrão de abundância continue se fortalecendo de forma natural e silenciosa. Agora, nesse estado em que tudo parece mais lento e organizado, seu subconsciente começa a operar com maturidade e constância. Ele não busca mais mudanças rápidas ou soluções imediatas. Ele trabalha para criar estabilidade, continuidade e crescimento sustentável. Esse é um dos sinais mais claros de que a energia da abundância está sendo integrada de forma real. Enquanto você permanece nesse repouso silencioso, sua mente profunda entende que prosperidade verdadeira não vem de picos, mas de fluxo. Um fluxo que se mantém mesmo quando você não está pensando nele. Um fluxo que se ajusta às circunstâncias sem perder força. Essa compreensão se torna parte do seu funcionamento interno. Agora, imagine que dentro de você existe uma base sólida, como um chão firme e seguro. Essa base representa sua nova relação com o dinheiro e com o valor que você reconhece em si mesmo. Sobre essa base, tudo pode ser construído com mais tranquilidade. Não há medo de queda, porque há sustentação. Nesse estado, decisões financeiras passam a ser feitas com mais clareza, mesmo quando você ainda não percebe conscientemente. Seu subconsciente começa a influenciar escolhas de forma inteligente, afastando você de caminhos desgastantes e aproximando você de oportunidades mais alinhadas com seu bem-estar. Enquanto isso, a vibração interna continua se ajustando. Pensamentos de escassez, quando surgem, passam rapidamente, sem criar raízes. Eles já não encontram espaço. O que permanece é uma sensação constante de que existe suporte, de que você pode confiar no processo, de que não precisa lutar contra a vida para prosperar. Se o sono estiver profundo agora, saiba que isso fortalece ainda mais tudo o que foi construído até aqui. Durante o sono, o subconsciente reforça padrões, consolida aprendizados
e organiza informações de maneira eficiente. Mesmo sem lembrar depois, os efeitos permanecem. Existe agora uma sensação de alinhamento silencioso, como se tudo estivesse se encaixando aos poucos, sem esforço visível. Essa é a base de uma manifestação consistente. Quando não há resistência interna, o externo responde com mais fluidez. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Deixe que essa sensação de segurança financeira se torne familiar. Quanto mais familiar ela se torna, mais natural passa a ser vivê-la no dia a dia. Nada precisa ser acelerado. Nada precisa ser provado agora. Tudo segue em movimento contínuo, firme e equilibrado, exatamente como deve ser. Agora, nesse ponto em que o silêncio interno se torna ainda mais presente, algo essencial começa a se consolidar. Seu subconsciente passa a reconhecer esse estado como familiar, não como algo temporário, mas como um novo padrão possível. Um padrão onde calma, clareza e prosperidade coexistem sem conflito. Enquanto você permanece nesse repouso, a mente profunda entende que não precisa mais alternar entre períodos de esforço intenso e exaustão completa. Ela aprende que equilíbrio é o que sustenta crescimento. E quando esse entendimento se instala, a relação com o dinheiro muda de forma natural, quase imperceptível, porém definitiva. Imagine agora que seu campo interno se ajusta como um sistema bem afinado. Tudo encontra seu lugar. Emoções se estabilizam. Pensamentos se organizam. Expectativas se tornam mais realistas e, ao mesmo tempo, mais expansivas. Nesse estado, a abundância não é algo distante. Ela se torna uma consequência natural de estar alinhado internamente. Seu subconsciente começa a trabalhar com previsibilidade tranquila. Ele passa a antecipar soluções ao invés de problemas. Passa a enxergar recursos ao invés de limitações. Esse ajuste interno influencia escolhas diárias, pequenas decisões e atitudes sutis que, somadas ao longo do tempo, constroem uma realidade financeira mais favorável. Enquanto isso, a energia ao seu redor responde, não de forma dramática, mas constante. Situações começam a fluir com menos resistência. Caminhos que antes pareciam confusos passam a se tornar mais claros. Tudo acontece sem pressa, mas com direção. Se o sono estiver profundo agora, permita que ele se mantenha. Dormir nesse estado fortalece ainda mais a integração. O subconsciente consolida padrões positivos enquanto o corpo descansa, criando uma base sólida para o que vem a seguir. Existe agora uma sensação silenciosa de confiança, não uma confiança baseada em garantias externas, mas em uma certeza interna de que você está no caminho certo. Essa certeza não precisa ser explicada. Ela simplesmente se sente. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Não há nada que você precise fazer. Tudo o que precisava ser ativado já está em movimento. A manifestação segue acontecendo de forma contínua, mesmo quando você não percebe conscientemente. Respire, descanse. Permita que essa nova relação com o dinheiro, com a abundância e com a prosperidade se fortaleça de maneira estável, tranquila e duradoura. Agora, nesse estágio em que tudo está mais silencioso e estável, seu subconsciente começa a operar com uma sensação de permanência. Não é mais apenas um estado induzido. É algo que passa a ser reconhecido como possível de ser mantido. Um modo de existir onde tranquilidade, clareza e prosperidade
não se anulam, mas se fortalecem mutuamente. Enquanto você permanece nesse repouso profundo, sua mente interna aprende a sustentar o bem-estar, mesmo sem estímulos externos. Isso é fundamental porque quando o equilíbrio nasce de dentro, ele não depende de circunstâncias perfeitas para existir. E esse tipo de estabilidade interna cria uma base muito sólida para crescimento financeiro contínuo. Nesse momento, sua relação com o tempo também se transforma. Não há pressa, não há sensação de atraso. Existe apenas a percepção de que cada coisa acontece no momento certo, quando você está preparado para sustentar o que recebe. Essa mudança dissolve a ansiedade que tantas vezes bloqueia o fluxo da abundância. Agora, imagine que sua mente subconsciente organiza suas experiências como se estivesse ajustando um caminho interno. Tudo o que contribui para a sua prosperidade permanece acessível. Tudo o que gera desgaste excessivo começa a perder importância. Esse ajuste não exige esforço consciente. Ele acontece porque o subconsciente busca naturalmente aquilo que preserva equilíbrio e expansão. Enquanto isso, o descanso se aprofunda ainda mais. O corpo permanece solto. A respiração segue em ritmo confortável. A mente consciente se mantém em segundo plano. Nesse espaço, a energia da manifestação trabalha sem interferência. Não há dúvidas competindo. Não há medos dominando. Apenas um fluxo contínuo de reorganização interna. Se pensamentos surgirem, deixe que passem sem se envolver. Eles não precisam ser analisados. O que importa agora é o estado que se sustenta por baixo deles. Um estado de confiança tranquila, onde você não sente a necessidade de provar nada, justificar nada ou acelerar nada. Nesse nível de relaxamento, o subconsciente começa a reforçar a ideia de merecimento de forma muito natural. Não como um conceito mental, mas como uma sensação corporal e emocional. Prosperar começa a parecer adequado. Receber começa a parecer seguro. Crescer começa a parecer compatível com quem você é. Se o sono estiver profundo, saiba que isso potencializa ainda mais esse processo. Durante o sono, a mente profunda consolida tudo o que foi absorvido, organizando novas conexões internas que sustentam escolhas mais alinhadas no futuro. Mesmo que você não perceba, tudo continua sendo integrado com precisão. Existe agora uma sensação de continuidade silenciosa, como se nada precisasse ser interrompido ou reiniciado. O processo segue acontecendo, firme e constante, sustentado por esse novo estado interno que você permitiu se formar. Permaneça nesse espaço por mais alguns instantes. Não há necessidade de antecipar o próximo passo. O caminho se ajusta sozinho quando a base está sólida. Agora permita que tudo o que foi ativado até aqui continue seu trabalho em silêncio. Não há necessidade de marcar um fim, porque o processo não se encerra. Ele apenas segue de maneira natural, acompanhando você enquanto descansa, enquanto dorme, enquanto vive. O que foi plantado encontra solo fértil no seu subconsciente e continua se expandindo com calma e constância. Neste momento, seu corpo já reconhece esse estado como seguro. Sua mente profunda entende que não precisa se manter em alerta. Tudo está sob cuidado. Cada ajuste interno feito aqui permanece ativo, sustentando uma vibração mais equilibrada, mais confiante e mais aberta ao fluxo da prosperidade. Mesmo sem perceber,
Você carrega essa frequência com você. Enquanto a noite avança, ou enquanto o descanso se aprofunda, seu subconsciente continua organizando caminhos, dissolvendo antigos bloqueios e fortalecendo novas percepções sobre dinheiro, abundância e merecimento. Nada é forçado, nada é apressado. Tudo acontece no ritmo exato que preserva sua paz e amplia seus resultados. Talvez você não se lembre de cada palavra amanhã, e isso não importa. O que importa é o estado que permanece. Um estado onde você se sente mais seguro, mais alinhado e mais aberto para receber. Um estado onde prosperidade não é uma luta, mas uma consequência natural de estar em harmonia consigo mesmo. Enquanto você dorme, o campo ao seu redor continua se ajustando. Situações encontram encaixes. Ideias amadurecem. Oportunidades se organizam. E tudo isso acontece sem exigir esforço consciente. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Permita que o descanso seja completo, que a respiração siga suave, que o corpo se entregue ao sono ou ao silêncio profundo. Cada momento nesse estado reforça o que foi integrado, consolidando uma relação mais tranquila e contínua com a abundância financeira. Nada precisa ser controlado, nada precisa ser antecipado. Você já fez o essencial ao permitir. A partir daqui, a vida responde com mais fluidez quando você permanece alinhado com esse estado interno de confiança. Que esta noite seja um espaço de regeneração, que seu subconsciente continue trabalhando a seu favor, que a prosperidade encontre você de forma natural, estável e crescente, acompanhando seu ritmo e respeitando sua paz. Gratidão por estar aqui.